Nós estamos aqui no Senado Federal em Brasília para conversar com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a respeito de CPI da Previdência. Senador, a minha primeira pergunta é: por que é que foi necessário convocar uma CPI para falar de Previdência no Brasil? Olha, em primeiro lugar, porque entra governo e sai governo, e eles vendem a imagem que a Previdência está falida. A Previdência no Brasil é superavitária e a CPI mostra isso. Aprofundando o debate, nós recebemos já os procuradores da Fazenda, os auditores fiscais, a ANFIP, que é a Associação Nacional dos Fiscais da Previdência, e todos, de forma unânime, dizem que basta que o dinheiro da seguridade, onde está saúde, assistência e previdência, não seja destinado para outros fins e o que é da Previdência fique na Previdência, que está resolvido. O problema da Previdência é uma questão de gestão, de fiscalização, de cobrança. É inadmissível que 500 bilhões de reais em dívida recente, que poderia ser cobrado, não é cobrado. É inadmissível que 100 bilhões de reais a cada 4 anos, conforme os auditores, o empregador, eles comprovam que de 4 em 4 anos, saiu do bolso do trabalhador e não foi para a Previdência, desapareceu no meio do caminho. A média é 25 bi por ano, só aí. Então a Previdência, a CPI da Previdência tem esse objetivo: tirar a máscara, como diz, deixar o rei nu, e vamos ver quem são os fraudadores, quem são os sonegadores, quem são os corruptos, quem são os ladrões e quem desvia o dinheiro da Previdência para outros fins. Lá tem bancos, grandes empresas, que eu já vi lá a relação e já falamos, como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e por aí vai, né? O Vale do Rio Doce e tantos outros que já estão lá na lista. Nós queremos dar estrutura para uma boa gestão e mostrar que essa reforma não é necessária. Tem muitas dessas empresas que já estão falidas e provavelmente não vão pagar. Mas é por isso que o senhor mandou pedir a lista dos 1.000 devedores, maiores devedores da Previdência? Claro, porque nós queremos saber, inclusive algumas que faliram, né? E daí? Faliram e daí? Abriram outra empresa, compraram fazendas, aqui sonegação e usar o dinheiro sujo para a compra de boi, pode saber que existe também. Existe para tudo, não para isso também. Compraram fazendas, enfim, compraram iate, compraram jatinho, só que botaram em nome de terceiros. Nós queremos investigar tudo isso. Mas vamos também, conforme decisão tomada na Previdência, nós vamos chamar primeiro em blocos os maiores devedores do sistema financeiro, vamos pegar os 5. Vamos pegar os 5 maiores do comércio, os 5 da indústria, os 5 da área rural, enfim, de todos os setores. E vamos pegar também depois os maiores devedores e que foram à falência, que faliram também. Mas será um 6º bloco. E queremos que nos expliquem por que não pagam a Previdência. Segundo um empresário amigo meu, sabe por que a gente não paga? Muita gente não paga e eu pago, diz ele. Me sinto até trouxa. Porque eu pago em dia, o governo faz o tal de refis, refinanciamento, joga por 20 anos, parcelado, os caras não pagam e ele joga mais 15, mais 20, como estão fazendo agora. Para ganhar voto, para ganhar na reforma da Previdência, eles estão querendo dar de novo a anistia para os grandes devedores da própria Previdência. Se é um trabalhador que desconta em folha, servidor público, área privada e também trabalho rural via o talão de nota, esse não tem perdão, é obrigado a pagar, é obrigado. Agora, aqueles que desviam o dinheiro para outros fins, não pagam e ainda são anistiados. É brincadeira. Quando o senhor pede uma CPI, é porque o senhor desconfia que tem coisa errada. Claro. Estamos contando isso. O senhor tem uma visão de como será o final dessa CPI? Aonde o senhor acredita que pode chegar? A CPI, para mim, a minha opinião, né? Claro que os senadores todos é que vão tirar posições e encaminhamentos finais, né? Mas ela tem que ser um instrumento, primeiro, para acabar com a farsa. E qual é a farsa? Inclusive eu vi lá, foram lá os representantes do governo e dizendo o seguinte: não, é a contribuição de empregado e empregador. E onde é que fica o CONFINS? Onde é que fica a tributação sobre o lucro e faturamento, os logos lotéricos?
Onde é que fica o PIS/PASEP? Onde é que fica, como tem um vídeo que eu mostrei hoje até numa reunião, que mostra que quando você faz qualquer compra, ali vem um percentual para a Previdência. Onde é que vai esse dinheiro? Não souberam responder. Então, se tudo aquilo que é destinado à Previdência ficar na Previdência, e nós fizermos que os grandes devedores passem daqui para frente a pagar em dia, além que responder em juízo de fato e vão ter que pagar os 500 bi, nós resolvemos o problema de caixa da Previdência com tranquilidade. Não precisa fazer nenhuma reforma, é só manter o que existe hoje, que é a fórmula 85-95. É isso que nós queremos provar. Eu estou convencido que a fórmula 85-95 é boa. E o que é 85-95? 85 significa que a mulher se aposenta com 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. Então já tem idade mínima. Homem, 60 de idade, 35 de contribuição. 60 mais 35, deu então 95. A mulher, 55 e 30, deu 85. E ali também está dito, de 2 em 2 anos, de acordo com a expectativa de vida, pode aumentar um plus a mais na idade, como também na contribuição. Então não precisa fazer mais nada. É só aplicar essa forma, que já é lei em torno de 2 anos, ajustar a gestão, a fiscalização e combater a sonegação e aprovar uma PEC de minha autoria, que é a PEC número 24, que diz que o dinheiro da Seguridade não pode ser destinado para outros fins. O senhor fez uma audiência pública e trouxe a Secretaria de Orçamento e a Secretaria do Tesouro, que continuam dizendo que a Previdência tem um déficit que cresce 15% ao ano e que chega a números que seriam impagáveis. Mas há um contra-argumento a esses dados? Claro que sim. Nós tivemos a preocupação de ouvir ontem, antes deles, os procuradores da Fazenda, os auditores fiscais e a Anfip. E eles mostram com tabelas claras, se pegar os últimos 20 anos, dá em média 50 bi de superávit por ano. 50 bi. Teve anos que foi 100, outro foi 80, outro 90, outro foi 50, o último ano parece que foi 11, mas em média dá em torno dos 50 bi. Ora, se esses números são verdadeiros, e eles dizem, porque não computam, como eu te falava antes, as outras, eu fui constituinte, eu não botei só contribuição de empregado e empregador, eu botei todas aquelas que eu me referi, né? Lucro, faturamento, PIS/PASEP, agrotécnicos, são mais 5 outros componentes. Então o que nós vamos fazer? E já combinei com eles, não gostaram muito, mas eu combinei. Vamos fazer como é que chama? O checklist. Vamos colocar uns de frente para o outro, a cariação quase, né? Onde cada um vai defender o seu ponto de vista. Nessa audiência pública que tivemos, o advogado Guilherme Portanova, ele respondeu para 5 que pensavam diferente. E quem estava lá viu, é só ver o vídeo. Ele deixou ele sem respostas. E ele defende a mesma tese que eu defendo. O servidor público aparece em vários momentos como um vilão da Previdência. É ou não? Não é coisíssima nenhuma. Até porque já fizemos uma reforma em 2013, onde nós dissemos que quem entra no sistema a partir daquela data, com o novo cálculo, ele só ganha o teto que é do mesmo regime geral, que é em torno de 5.500. Daí para frente tem que ir para a aposentadoria complementar, que é o tal de FUNCEF, né? Esse é o sistema. Então, é uma bobagem que estão dizendo. Eu vou apresentar na CPI e também no debate nas comissões um estudo feito pelas entidades dos servidores que mostra que eles pagam sobre o total da folha. Se eles depositassem na poupança o que eles pagam sobre o total da folha, daria para se aposentarem, durante a expectativa de vida deles, 3 vezes um servidor paga o suficiente para aposentar 3. A secretária do Tesouro disse durante a audiência pública que estados e municípios têm uma situação pior que a União. Como se resolve essa questão? Isso é verdade, e eu até acredito. O que acontece? Inventaram de mandar o município fazer a sua previdência. O prefeito se apertou, mete a mão no dinheiro e gasta. É o desvio do dinheiro para outros fins. Estado não é muito diferente também, não. Esse é o problema.
Por isso que nós devíamos ter uma previdência, de fato, nos moldes que temos aqui na União e no regime geral, a todos. Com isso, não abriria esta janela de permitir que o prefeito, conforme a situação econômica da prefeitura, meta a mão no dinheiro da Previdência, e também isso é feito nos estados. É só fazer isso. Quer dizer que a Previdência vai ser uniforme a nível nacional, como já é para os servidores públicos federais, o teto é um só e, acima disso, todo mundo vai para complementar. Eu já ouvi o senhor dizendo que gostaria que a CPI primeiro terminasse para depois passar a reforma, mas ela está tramitando na Câmara, daqui a pouco chega ao Senado. Funciona? Eu tenho esperança que ela caia já lá na Câmara, né? Porque como é uma reforma cruel, desumana, que só interessa ao sistema financeiro. Porque quando você ver que vai ter que pagar a vida toda e não vai se aposentar, que eu quero ver, como era no projeto original, quem vai conseguir antes dos 80 a 49 anos de contribuição intermitente. Não consegue. 49 anos não consegue. Está comprovado. Porque, para explicar bem, dados da própria Previdência, a média de emprego do brasileiro em 12 meses é 9,1. Em 12 meses ele trabalha 9,1. Para fazer o cálculo segundo o Diese, você tem que pegar o dia que assinar a tua carteira, digamos que foi 16, mas a maioria não consegue assinar a carteira com 16, né? E somar com 64,6. Só já deu 80 anos. Se começou com 30, calcule. Vai dar 94 anos. Por isso que ele pegou aquela recuada, quando ficou tão vergonhoso, aquela proposta de 49, recuaram agora no projeto para em torno de 40. Mas também não resolve pela forma que é construída. E por isso que nós insistimos que a Fórmula 85-95 é a saída. E a Previdência mostra com muita tranquilidade nos debates que o servidor público está sendo acusado injustamente. Tem tudo para fazermos uma previdência decente, universal, garantindo que aqueles que pagam sob o teto se aposentem com o teto. Apesar do governo ter mandado esse projeto, que o senhor considera um projeto ruim, esse é o momento ideal para se discutir reforma de previdência? É necessário? Eu diria que não, porque um governo ilegítimo, né? Que entrou pela porta dos fundos, um governo que tem 9 ministros denunciados, o próprio presidente da República só não está lá também porque tem um fórum especial por ser presidente. Mas deixa eu terminar esse ano e meio dele para ver se ele não vai ser chamado. Vai ser chamado a responder pelos atos que ele teve. Queremos ou não, um Congresso também com muita denúncia sobre o Congresso, Câmara e Senado. Discutir reforma da Previdência num momento desses, esse governo não tem moral nenhuma para fazer esse debate. Não tem. Desqualificado, despreparado, inconsequente, irresponsável e ilegítimo. Por que não fez um debate sério sobre a reforma tributária? Frente à crise que o país passou, por que não fez um debate sobre a reforma política? Se queriam mesmo ver problema de caixa, por que não tributam as grandes heranças, grandes fortunas? Por que não tributam, por exemplo, quem é dono de iate, de lanchas e de jatinho? Que não paga nem o que o senhor paga aí na sua motinho ou no seu carrinho para poder ir trabalhar. O governo está na contramão da história. Faz uma reforma que vai entregar a Previdência para o setor financeiro, isso na Previdência. E na CLT ele entrega para o grande empresariado nacional. O senhor acredita que essa reforma passa lá na Câmara e vem do mesmo jeito para o Senado? Ou ela já vai ser modificada? Ela vai ter muitas dificuldades para passar na Câmara dos Deputados, essa reforma da Previdência. Já teve uma série de alterações e eu espero que ela não passe. Porque senador e deputado que votar nessas duas reformas, ele está condenando a sua vida política, que tem uma charge muito bem colocada pelos movimentos sociais, e a pública é uma delas, que diz: quem votar sim nessas reformas não volta. Ou seja, nunca mais será reeleito. E sobre a reforma trabalhista, qual é a sua opinião hoje? Essa na verdade, sobre a proposta de reforma. A proposta de reforma apresentada, veja que ponto nós chegamos. Por isso que eu digo que esse Congresso é muito ruim. Eu digo que é um Congresso que está apodrecendo, né?
Eu chego a dizer que eu torço até que o Supremo decida lá pelo afastamento do Temer e quem sabe até a gente possa defender 10 eleições gerais. Essa reforma trabalhista, quando veio do Temer, ela tinha 7 artigos, agora tem 100. Depois tem mais 100 mudanças de incisos e parágrafos. Botaram tudo que não presta lá dentro. Inclusive o trabalho intermitente, eu tenho dialogado com o ministro do Trabalho, ele disse que não, isso não é coisa nossa não, pai. Isso é coisa dessa Câmara aí. Nós não somos favoráveis a isso aí. Veja que ponto nós chegamos. A proposta do governo era muito ruim e a Câmara dos Deputados conseguiu piorar, mas piorar muito. A quem interessa essa reforma trabalhista? Eu perguntei hoje para os debatedores, eram 3 a favor e 3 contra, porque as pesquisas mostram, quando o trabalhador é perguntado, ele diz, só interessa ao empresariado. E quando o empresariado é perguntado, eles interessam a nós. Conseguiram unir, do lado negativo, os empresários e tem também os trabalhadores, porque todos dizem numa única linguagem, só interessa ao setor empresarial. Mas essa reforma todo mundo sabe, né? Eu já falei aqui, ninguém diz que não é verdade. Ela foi montada dentro da CNI, aqui num sábado à tarde. O relatório final foi entregue para o relator, que por sua vez apresentou no plenário, e os deputados, com certeza, a ampla maioria aprovou sem saber o que estava aprovando, porque não leram. É um absurdo isso. Uma das críticas que se faz sempre ao Congresso é que o Congresso demora demais nas discussões. Mas neste caso, o senhor diria que é apressado demais fazer a reforma? De mais ou de menos. Eu lembrava hoje no plenário que a Constituição Americana tem em torno de 300 anos. A CLT tem 73 anos. Então vamos rasgar a Constituição Americana? Como quer rasgar aqui a CLT? Como quer rasgar a nossa Constituição Cidadã? Eu fui constituinte. O que está acontecendo aqui no Congresso é que eles perceberam que de forma pontual, e eu consegui inclusive segurar 3, 4 projetos, eles não passavam terceirização, não passavam trabalho escravo, não passavam negociado sobre o legislado e não passavam também jornada intermitente, que eu estava praticamente cuidando dessa área. Não passou nenhuma dessa aqui no Senado. Daí inventaram essa tal de reforma e meteram lá tudo que tinha imaginado é ruim. Acho que até o diabo, se puder, saísse de lá, porque era inferno demais para ele. De tão ruim que é aquela reforma, né? É muito perversa, é selvagem, é cruel, é desonesta, só interessa aos poderosos. Nem ao micro pequeno interessa. Por isso que eu tenho esperança que a gente consiga fazer mudanças profundas aqui no Senado, não permitindo que essa reforma trabalhista passe e, oxalá, não passe também a da Previdência. Claro, da Previdência eles terão mais dificuldade, porque é 3/5. Lá na Câmara eles precisarão de 308 votos. Aqui no Senado também, como se emenda constitucional, eles terão dificuldade para ter 3/5. Mas a reforma trabalhista, a maioria é simples. E aí nós temos mais risco de até votamos contra, mas que ela passe. Para a gente encerrar, senador Paim, a sua experiência política lhe traz que tipo de experiência? Qual é a sua expectativa? O senhor já acabou de falar praticamente a respeito de toda ela, mas o seu feeling de político, de experiente, de ter sido constituinte, lhe diz o quê? O servidor, o trabalhador brasileiro pode esperar o quê do Congresso neste momento e nesta situação que nós vivemos? Um Congresso que eu disse que está apodrecendo, é um Congresso muito ruim. E é o pior Congresso, eu estou aqui há 32 anos. E enfrentei o Centrão. O Centrão era lambari perto dos tubarão que estão aqui, só preocupado e vendendo voto por emendinha, por carguinho, por promessa de caixa 2 deve ser de campanha. Isso é totalmente imoral. Totalmente imoral. Então, dessa Câmara dos Deputados, a gente pode esperar tudo. Pode esperar tudo, né? Mas eu tenho ainda esperança que eles, via a pressão das ruas, 8 de março, um grande movimento das mulheres. Dia 15 de março, um grande movimento também de protesto no país todo. Dia 31 também houve um grande protesto. E no dia 28 agora de abril, tivemos a greve geral, que queiram ou não queiram, 40 milhões de pessoas pararam, cruzaram os braços. Que muita gente diz o seguinte, muita gente, eu digo, entre aspas, da grande mídia, não, mas não tinha milhões de pessoas nas ruas.
Claro, vocês nunca fizeram greve, sabe o que é greve? Greve não é ir para as ruas. Greve é o silêncio das máquinas. Greve é o silêncio dos motores. Greve é o silêncio dos metrô. Greve é o silêncio dos ônibus. E eu acompanhei, eu não vi se tivesse milhões de pessoas não querendo trabalhar, daí sim eu achei que a greve não aconteceu. Mas as pessoas não saíram de casa. Fizeram um protesto silencioso. E o governo Temer dá uma de avestruz que enfia a cabeça na areia, porque nunca havia tempestade passar. Houve sim um grande movimento e haverão tantos quanto for necessário. Nós vamos resistir. Resistir é a palavra. Eu acredito na mobilização do povo brasileiro contra essas duas reformas e tudo de mal que está fazendo esse governo. Olha, se eu pudesse dar um conselho para um candidato a presidente da República, que vai ser o ano que vem, espero que fosse ano ainda, queria que fosse ano, eu diria o seguinte: se comprometa que você vai revogar todas as maldades que o governo Temer fez. Se você se comprometer a isso, você tem chances reais de se eleger presidente da República. Senador Paulo Paim, muito obrigado. Que agradeço, satisfação falar com vocês. Um abraço.